O salão de baile do Marquês de Harrington estava cheio de risos e música. Jovens damas dançavam graciosamente com seus pretendentes em busca de olhares aprovadores dos nobres. Mas, para Melissa Tudor, filha de um simples comerciante, o que mais prendia sua atenção era o homem que acabara de entrar no salão. Simon Elliot, conde de Canterlot, era uma figura fascinante. Seus olhos penetrantes, a linha forte de sua mandíbula e o jeito confiante com que se movia cada músculo faziam qualquer moça sentir o coração acelerar. Ele não estava interessado em relacionamentos, ou pelo menos era o que diziam. Boatos afirmavam que ele já era casado, o que frustrava muitas mulheres que o viam como um homem perfeito para marido. Melissa estava encostada numa das pilastras de mármore, tentando se misturar às sombras do ambiente, quando percebeu que o olhar do conde recaiu sobre ela. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha e, sem perceber, endireitou-se como se seu corpo respondesse ao chamado daquele olhar. Antes que pudesse pensar em se afastar, Simon já estava à sua frente. Por que uma mulher tão bonita está se escondendo nas sombras do salão? Perguntou Simon, aproximando-se dela. Ela sorriu, sentindo as pernas trêmulas devido àquela aproximação inesperada. Ao olhá-lo de perto, notou que tudo o que se falava a respeito da beleza máscula, misturada à sensualidade na fala e nos gestos do conde, eram pequenas diante de sua presença estonteante. Prefiro observar daqui, milord, respondeu ela, ainda sentindo um leve tremor no corpo. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Melissa Tudor, senhor. Às suas ordens. Melissa se curvou em sinal de educação. Ele sorriu e respondeu: As minhas ordens? Que bom! Senhorita Tudor. Sua voz era profunda, suave, como um convite proibido. Não deveria estar no meio da dança? Ou prefere a companhia das sombras? Ela corou. Sabia que ele era perigoso, mas sua presença era irresistível. Estou apenas observando, respondeu com um sorriso tímido. A noite está particularmente encantadora. Simon inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos brilhando de fascínio. Talvez o motivo seja algo além da noite. Talvez a responsabilidade da noite bela seja a sua presença. Aceita uma dança comigo, senhorita? Ele estendeu a mão e, como se movida por uma força além da sua vontade, Melissa aceitou. A mão dele era quente, o toque firme, e ao conduzi-la para o centro do salão, a sensação de estar sendo observada por todos a fez corar ainda mais.
Eles dançaram como se o mundo ao redor desaparecesse, cada movimento uma promessa de algo mais interessante. A partir daquela dança, os encontros entre Simon e Melissa tornaram-se frequentes. Mesmo com os boatos de que ele era casado, ela não conseguia resistir ao seu charme. No entanto, havia uma grande dúvida em saber se o conde era casado ou não. Ficava intrigada, pois, se ele fosse realmente casado, onde estaria sua esposa? Dessa forma, ela evitava encontrá-lo em lugares públicos. Contudo, meus caros, ao evitar ser vista com o conde publicamente, os lugares mais afastados e vazios por onde passeavam favoreciam o assédio e a sedução do conde, habilidades que ele exercia como um mestre na arte. Ele a fazia sentir-se única, desejada e, quando estavam juntos, o mundo parecia se dissolver. O conde percebia claramente que Melissa estava fascinada por ele. Tinha certeza de que, em questão de dias, ela se entregaria em seus braços, totalmente sedenta de amor. Certa tarde, quando fazia um piquenique em um campo florido, ele se aproximou dela e inesperadamente lhe deu um beijo. Assustada, ela se afastou dizendo: "Não, Simon, eu não quero me envolver amorosamente com você." Ele a fitou sério e lhe respondeu: "Seus lábios dizem não, mas os seus olhos me dizem sim." Dessa forma, abraçou-a e a beijou novamente. Dessa vez, as resistências dela cederam ao toque dos lábios, retribuindo o beijo na mesma intensidade. Percebendo que as barreiras que o impedia de se aproximar mais intimamente dela ruíram, ele começou a acariciar o seu corpo enquanto a beijava com paixão. Bem, o que posso lhes confidenciar é que, a partir daquele dia, os encontros dos dois eram preenchidos por uma paixão avassaladora, troca de carícias íntimas ousadas e prazeres inebriantes que os levavam à exaustão. No entanto, a culpa começou a pesar. Melissa não queria ser a amante de um homem comprometido. A sociedade poderia ser cruel e ela sabia que seu nome logo estaria na boca de todos como uma mulher desonrada. Certa noite, após um encontro clandestino, ela reuniu coragem para confrontá-lo. "Preciso que seja honesto comigo, milord", disse Melissa, afastando-se do calor de seus braços. "Dizem que você é casado. Por que me fez acreditar que poderíamos ter algo real?" Simon a olhou por um momento e, pela primeira vez desde que o conhecera, Melissa percebeu uma expressão de perplexidade em seu rosto. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos.
Você acredita nesses boatos? Perguntou sua voz suave. São apenas isso, boatos. Se você me ama de verdade, não deve acreditar nessas histórias. Ela não falou nada a respeito. Porém, não dava para acreditar que eram apenas boatos só porque ele disse. Com o passar dos dias, a dor da decepção de ter se entregado facilmente nos braços do conde, sem saber ao certo se ele era casado ou não, queimava em seu coração. Todavia, ela começou a evitar o conde. Dessa maneira, passou vários dias sem aceitar o encontro às escondidas com ele. Ele lhe enviou vários bilhetes a convidando, mas ela não o respondeu. Em uma tarde, quando ela foi às compras, ele surgiu em sua frente inesperadamente. Por que você está me evitando, Melissa? Perguntou ele com uma expressão de desagrado. Ela o encarou e lhe disse: Preciso ir. Ela se virou rapidamente e atravessou a rua para a outra calçada, seus passos apressados. Sem olhar para trás, Melissa decidiu que se afastaria dele. Precisava de distância para não se atirar em seus braços, implorando as suas carícias, os seus beijos. Naquele dia, Melissa percebeu que não conseguiria resistir aos encantos do conde. Ele a tratava com doçura, era carinhoso excessivamente, e quando a beijava, ela sempre desejava algo além do que os simples toques dos lábios dele nos dela. Por isso, teve a certeza que precisava se esconder o mais rápido possível. E foi exatamente isso que ela fez. Meses se passaram. Melissa se refugiou no interior, na casa de sua tia, tentando esquecer os momentos intensos que passara nos braços de Simon. Mas sua ausência era como um vazio insuportável, uma ferida que recusava a cicatrizar. Não conseguia esquecer da imagem adorável do conde sedutor. O belo sorriso dele, seus olhos azuis penetrantes e sua maneira ousada de tocá-la nos lugares que lhe aumentava a libido. Em uma manhã, enquanto passeava pelos jardins, ouviu o trote de cavalos. Seu coração acelerou. Seria possível? Ele realmente teria vindo procurá-la? Sim, meus queridos, era ele. Simon desceu do cavalo com um semblante determinado, os olhos fixos nela. Melissa recuou instintivamente, mas ele não se deixou deter. Não vou deixar você fugir de mim novamente, Melissa, ele disse, ofegante da cavalgada. Passei meses procurando por você e, se preciso for, passarei a vida toda esperando pelo seu perdão. Perdão?
Sobre o que ele está falando? Pensou Melissa. Ela o encarou, tentando resistir à intensidade de suas palavras, mas era impossível negar o quanto o amava. Seu coração, que ela tentara sufocar por tanto tempo, parecia finalmente encontrar alívio. Fui eu quem espalhou o boato porque não queria ser pressionado a me casar. Você sabe que as moças da corte vivem atrás de mim, provocando-me, implorando encontros, e eu queria uma mulher que eu amasse e não ser obrigado a me casar com uma qualquer. Mas com você é diferente. Eu quero mais do que apenas paixão. Quero construir uma vida ao seu lado. As lágrimas correram pelo rosto de Melissa. Finalmente, ela encontrou forças para dar um passo à frente. Eu te amo, Simon, sussurrou. Só não queria ser uma amante. Eu quero que você seja meu e somente meu. Ele a puxou para um abraço apertado, seus lábios encontrando os dela em um beijo desesperado, carregado de todos os sentimentos contidos durante os meses de separação. Eu sempre fui seu, Melissa, murmurou ele contra seus lábios, agora e para sempre. E naquele momento, com o vento soprando suavemente nas flores do jardim, ao redor deles, Melissa soube que não havia mais dúvidas. Ele a queria de fato e não havia outra mulher em sua vida. E assim, Melissa não se tornou a amante de um belo conde, mas a condessa, senhora dos sentimentos dele. Ela era dele, e ele seria o adorável conde sedutor dela para o resto dos seus dias.